Vamos começar então pelo líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. Ela disse hoje que ela afirma que ela tem como provar que o candidato Edmundo González, o da oposição, foi o verdadeiro eleito nas urnas neste domingo. O anúncio da vitória de Nicolás Maduro pela autoridade eleitoral provocou protestos e já está provocando protestos dentro da Venezuela. Reportagem da enviada especial a Caracas, Luciana Tadeu. No dia seguinte à votação, apoiadores da oposição fizeram um panelaço e protestaram contra os resultados divulgados. Muitos manifestantes vieram de comunidades distantes e caminharam quilômetros para se manifestar. Alguns diziam que iam até a sede do Poder Eleitoral e outros até o Palácio Presidencial de Miraflores. Aqui na capital venezuelana, milhares de pessoas saíram às ruas carregando bandeiras ou batendo panelas. Tem famílias inteiras, mas também muitas pessoas encapuzadas. Os manifestantes dizem que saíram espontaneamente às ruas e que não foram convocados por nenhum líder opositor. Os opositores acusam o governo chavista e o Poder Eleitoral de fraude. A líder opositora, Maria Corina Machado, diz que o candidato Edmundo González obteve 70% dos votos. A oposição exige a verificação das atas com a totalização dos votos, que são impressas pelas urnas após a votação. Segundo Maria Corina, muitos fiscais da campanha de Edmundo González, que cuidaram das mesas eleitorais, não tiveram acesso a estes documentos. Que já temos como provar a verdade, porque se entregam as verdadeiras actas, las que ellos publicaron, imprimieron y que nosotros tenemos, pues tendrán que ratificar la verdad. Que la voluntad expresada ayer a través de su voto la haremos respetar. Ese es el único camino hacia la paz. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Maduro foi proclamado vencedor da eleição pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, com 51% dos votos contra 44% de Edmundo González, e vai governar por mais 6 anos no terceiro mandato. Após a cerimônia, o presidente disse que a oposição tenta dar um golpe de Estado. Não é a primeira vez que enfrentamos o que hoje estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Nesta segunda-feira, o procurador-geral do país, Tarek William Saab, abriu uma investigação contra Machado. Segundo o procurador, ela e outros opositores que vivem fora do país estariam envolvidos num suposto ataque hacker, que, de acordo com o Conselho Eleitoral da Venezuela, partiu do exterior e causou demora no processo de transmissão dos resultados. O Conselho Nacional Eleitoral, em tese, é um órgão independente, mas críticos de Maduro alegam que o Conselho funciona como um braço do governo, acusado pela oposição de interromper propositalmente a transmissão dos resultados. Prosseguimos inicialmente com o noticiário. O assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, se reuniu hoje com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas. Ao vivo, aqui em Brasília, aqui próximo de mim, então, Luciana Amaral, nossa repórter, com as últimas informações. Boa noite, Luciana. Muito boa noite, William, a todos que nos acompanham aqui no WW. Celso Amorim se encontrou, então, hoje com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Essa reunião durou cerca de 1 hora e o que a gente aqui da CNN apurou é que Celso Amorim aproveitou a oportunidade para levar ao Maduro o entendimento do Brasil de que é preciso ter mais transparência em todo esse processo. E olha, Celso Amorim também acabou de se encontrar agora há pouco com o
candidato da oposição, Edmundo Gonzalez. Corina não teria participado desse encontro entre os dois. Antes mesmo das eleições, Celso Amorim já vinha mantendo vários contatos, tanto com representantes da situação quanto da oposição. Amorim é hoje o principal assessor do presidente Lula dentro do Palácio do Planalto para assuntos internacionais. Em princípio, a expectativa é que ele retorne aqui ao Brasil a partir de amanhã. E conforme a gente vinha trazendo mesmo aqui no WW, ao longo da semana passada, por exemplo, o governo brasileiro vinha adotando muita cautela, pregando muita cautela em relação a todo esse processo eleitoral. Isso continua, viu? Até o momento, o Brasil não reconheceu oficialmente Maduro como vencedor dessas eleições. Na verdade, o Itamaraty não se manifestou oficialmente ainda sobre o resultado em si das eleições. Inclusive, o Ministério das Relações Exteriores orientou que a embaixadora do Brasil na Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira, não fosse a uma reunião que tinha sido convocada pelo Maduro, em que ele se proclamou o vencedor das eleições de ontem. Essa orientação partiu do próprio ministro das Relações Exteriores brasileiro, o Mauro Vieira. A ideia daqui do governo brasileiro era justamente sinalizar que o Brasil não iria reconhecer de forma automática essa vitória do Nicolás Maduro. E olha, apesar então das acusações de fraude feitas pela oposição, Maduro foi proclamado o presidente eleito por um terceiro mandato pelo Conselho Nacional Eleitoral. E hoje de manhã, o Itamaraty já tinha dito que esperava a publicação por esse Conselho Nacional Eleitoral dos dados desagregados por mesa de votação, ou seja, as atas, os boletins eleitorais de todo esse processo. O Itamaraty disse ser, abre aspas, um passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito, fecha aspas. Então, a gente segue acompanhando qualquer movimentação do governo brasileiro. William, volto contigo. Obrigado, Luciana. Boa noite para você. Houve uma série de reações, evidentemente, ao que aconteceu na Venezuela no domingo. Nós trazemos agora para vocês um mapa com a intenção de ilustrar de forma gráfica os diferentes posicionamentos dependendo dos países. Em azul, no mapa que está sendo exibido agora na sua tela, estão os que não reconheceram a vitória de Maduro. Esses países estão, na sua maioria, nas Américas do Sul e Central, entre eles países com governos de tendências ideológicas bastante diferentes. Argentina, Uruguai, pode-se dizer de direita, se vocês quiserem, porém Chile não, é um governo de esquerda. Temos Equador e El Salvador, que tem uma situação bastante peculiar com Bukele. Em um comunicado agora à noite, o governo venezuelano anunciou que iria expulsar o corpo diplomático da maioria desses países mencionados. Em esse tom roxo lilás, as nações que pediram uma recontagem ou uma revisão mais transparente dos votos. Temos ali toda a Europa Ocidental, além de Estados Unidos e Brasil. Já em vermelho, os países que se consideram aliados, ou a Venezuela se considera aliados deles, que já reconheceram e mandaram os parabéns a Maduro pela vitória. Estão entre eles Irã, China, Síria, Cuba, Rússia e, entre os latino-americanos, Nicarágua, uma ditadura de esquerda, e Bolívia, está uma curiosa situação política lá também, saindo de um regime de esquerda. Vamos agora, então, repetindo a participação aqui de Eduardo Viola, Rubens Barbosa, Caio Junqueira e Lorival Santana. Meu boa noite a todos vocês. Começando por você, Viola. Nós temos um fato consumado. A ditadura venezuelana apresentou ao mundo um fato consumado. Esse fato consumado vai perdurar? Eu acho muito provável. Como eu já falei sobre Venezuela neste programa faz 2 meses, os regimes autoritários e consolidados, não popularmente, mas consolidados no poder, eles não abandonam o poder pacificamente, tá? E uma coisa fundamental a entender aqui é que o regime de Maduro tem apoio de 3 regimes autocráticos fundamentais, que são Cuba, China e Rússia. Tá? E nesse sentido podemos dizer que Venezuela é um campo de batalha da Segunda Guerra Fria
basicamente entre democracias e autocracias. Não? Penso que é muito difícil, porque as armas estão todas com o regime. A oposição só tem a vontade de mudança, mas a capacidade, a história do regime é uma história extremadamente repressiva e sangrenta, sempre que tem mobilização popular. Então, infelizmente, eu penso que o fato consumado continuará assim, que haverá um aumento extraordinário da repressão, da imigração de pessoas, e penso que a posição do Brasil, que eu não diria que é a mesma de Estados Unidos e União Europeia, tá certo? Acho um pouco diferente, porque a história dos Estados Unidos a história do Brasil do governo Lula é de cumplicidade com o governo Maduro. Tá certo? Nós vamos entrar nisso, Viola, só me perdoem a interrupção nesse momento, para a gente separar um pouquinho os assuntos, são muitos, a gente tem um programa inteiro para isso. A gente vai entrar com bastante vigor na questão de como o Brasil se relacionou até agora com o regime venezuelano. Eu queria colocar os outros participantes hoje agora na conversa, começando por você, Rubens, e perguntando na mesma linha. A ditadura apresentou ao mundo um fato consumado. Que capacidade têm os diversos eixos da política internacional de alterar ou não esse fato consumado? Eu acho que tem muito pouca margem para mudar o que ocorre lá, porque, como foi mencionado, o governo está estabilizado lá com o apoio, isso que é muito importante, com o apoio das Forças Armadas. Quer dizer, a única chance de ser contestado o poder do Maduro seria se houvesse uma cisão dentro das Forças Armadas. Mas nós conhecemos a importância dos laços comerciais e até a suspeita de envolvimento em outras áreas menos nobres, né, de atuação das Forças Armadas. Quer dizer, é muito difícil você alterar essa situação, mesmo que haja, como houve no dia de hoje, manifestações da população. A população não está armada, não está articulada, a oposição só agora se uniu, né? Era dividida também. Então, eu concordo que vai ser muito difícil mudar a situação de domínio absoluto, autocrático de Maduro na Venezuela. Lorival, você tem várias passagens cobrindo a situação na Venezuela. É um veterano repórter internacional. Eu nunca cobri a Venezuela, tenho várias passagens cobrindo regimes de força, sobretudo no Oriente Médio e na Europa. A repórteres veteranos como nós dois, não cai muito fácil acreditar que uma consolidada ditadura abandone o poder simplesmente pelo voto. Onde isso aconteceu, a gente fala de processos históricos bem diversos do que seria o da Venezuela. Mesmo assim, Lorival, queria a sua avaliação. Surpreende a maneira tosca com que a ditadura de Nicolás Maduro apresenta um fato consumado. Podia-se imaginar vários cenários pelos quais o resultado a favor da oposição seria desrespeitado. Esse é provavelmente o mais bruto de todos eles. Olha aqui, vocês não ganharam, o ponto acabou, não me amola. O mérito, nesse caso, é da oposição, que tem um aprendizado de 2 décadas de lidar com as táticas chavistas, né? Essas táticas incluem o uso de forças irregulares, chamados de coletivos, que são homens armados e que causam tumultos para dar a impressão de que houve ali um confronto entre manifestantes e a polícia para justificar a repressão. Então, os venezuelanos já estão acostumados com essas táticas, reconhecem claramente esses homens quando eles chegam para tumultuar e impedir o acesso, como foi o caso do acesso dos fiscais da oposição às salas onde estavam sendo apurados os votos, né? E a oposição se preparou da seguinte forma: primeiro, evitando a todo custo uma situação de boicote à eleição, que muitas vezes foi a opção considerada a única possível. Foi assim em 2017, a Assembleia Constituinte, que eu cobri, 2018, na eleição presidencial,
Mas concluiu que, neste momento, era melhor participar, fosse com que candidato fosse, né? Encontrar um candidato que fosse autorizado pelo regime e depositar nele os votos, né? E a mobilização. A Maria Corina Machado disse que mobilizou 1 milhão de pessoas para trabalhar nessa eleição, né? Como fiscais, etc. Então, mesários, etc. Então, o que restava à oposição, diante da óbvia decisão do Maduro de se perpetuar no poder e todas as condições materiais que ele tem para fazer isso, né, que é apoio das Forças Armadas, enfim, controle de todas as instituições, era elevar ao máximo possível o custo dessa fraude, né, expô-la o máximo possível para não dar margem para dúvidas, para interpretações, né? Isso é a única coisa que restava à oposição e eles conseguiram fazer isso de forma bastante eficaz. Foi por isso que a manipulação ficou mais visível, por causa da forma da oposição de atuar, e não da disposição ou do nível de sofisticação do regime. Ele nunca teve grande sofisticação e sempre teve enorme disposição de se perpetuar no poder, fosse qual fosse o custo. Então, o isolamento do regime vai aumentar, né? E com ele também a dependência em relação à China e à Rússia. É um regime que não quer testemunhas, né? Essa saída, essa expulsão dos diplomatas não é apenas porque os governos deles não reconheceram, mas porque diplomatas em Caracas tiveram acesso a detalhes desse plano que está sendo colocado em prática pelo regime e que, segundo informações, é um plano que já dura meses para executar, perseguir, prender e calar a oposição. Caio, o que o governo brasileiro achava que ia acontecer? Bom, William, de uma maneira geral, eu posso falar em expectativa do governo brasileiro. Era a expectativa que a gente viu nesses laços que foram construídos ao longo dos últimos anos, os últimos meses principalmente, de uma proximidade com o regime do Nicolás Maduro. Nas conversas que eu tive, praticamente todos os dias, até a eleição de domingo com o governo brasileiro, tinha uma previsão de confusão, mas não se sabia em que termos que se daria essa confusão. Se, de repente, a confusão se daria numa derrota eleitoral pelo Conselho Nacional Eleitoral e aí uma aliança, a consolidação de uma aliança já histórica do regime com os militares, e aí os militares ajudando o Maduro a ganhar. Não tinha uma percepção deste cenário. Este cenário que nós estamos vendo desde ontem à noite, ou desde a madrugada de ontem para hoje, não me foi, vamos dizer assim, assoprado, né? Eu não notei que a diplomacia brasileira tinha essa, muito da forma como aconteceu. Mas eles previam, sim, confusão. E tem tido ali, William, uma dificuldade, eu sei que a gente vai entrar bastante nisso nessa questão do Brasil, eu não digo de acesso, mas tem uma desconfiança da oposição ao Maduro em relação ao governo brasileiro. Muito embora as manifestações, tanto a nota do Itamaraty quanto as falas do Celso Amorim estejam sendo num sentido de cautela, eles não estão vendo, vamos dizer assim, a fotografia. Essa fotografia das últimas 24 horas do governo brasileiro. Eles estão vendo o filme das últimas semanas, dos últimos meses, praticamente quando a Maria Corina, que era a grande liderança da oposição, foi afastada da disputa, o governo brasileiro não entrou nessa questão. Tem uma questão dos votos dos expatriados, né? Aqui no Brasil apenas 1.300, de mais de 300 mil que poderiam votar, por dificuldades burocráticas mesmo, né? Você só conseguia votar no Brasil, na Embaixada de Brasília, né? E, por exemplo, aqui em São Paulo não tem um consulado, eles não conseguiam se registrar. Então tem vários episódios, Maria Corina tentando se encontrar com representantes do governo brasileiro nos últimos 4 meses, não conseguiu. Então essa oposição, daqui em diante, ela não está vendo o Brasil, tem uma escala
para a oposição venezuelana de países, né? Tem uma graduação, um ranking, né? E o Brasil não está no topo deles. Quem está no topo deles é Chile, é Argentina, os Estados Unidos, a União Europeia. E o Brasil não está sendo visto pela oposição venezuelana como alguém que possa ajudá-la a resolver o problema em que ela se encontra. Viola, na sua, até aqui, única intervenção no programa, logo no começo, na sua primeira resposta, ao abordar a questão do Brasil em relação à Venezuela, você usou a palavra cumplicidade. Essa cumplicidade teria dado ao Brasil, eventualmente, na sua avaliação, Viola, instrumentos para, de alguma forma, moderar o comportamento da ditadura, ou simplesmente a ditadura passou por cima do Brasil? Certamente passou por cima do Brasil. O ponto fundamental é que esta posição do governo Lula se corresponde com a visão geopolítica de Amorim e de Lula, e, enfim, da cúpula da política exterior brasileira, onde há uma inclinação a favor das autocracias, inclusive pela pertença aos BRICS, digamos, tá certo? Então, sempre, além disso, o PT, uma parte fundamental, continua sendo bastante anti-americano. Eu diria que recrudesceu o anti-americanismo. Tá? Então, eu vejo que a capacidade de... É lógico que o governo brasileiro pensava que podia moderar, mas certamente não moderou, digamos, inclusive em todos os eventos, desde Barbados, de como foram violados sistematicamente os acordos e demais. Tá? Então, acho que a posição correta hoje na América Latina é por parte dos governos que se pronunciaram, que condenaram a fraude e que pedem uma clara, tem uma posição clara em relação ao que aconteceu. Não apenas dizer, não, vamos a ver, quero mais dados, demais, digamos, tá certo? Não, o que já aconteceu é escandaloso, absolutamente escandaloso para um país democrático como o Brasil. Por sorte, eu acho que o governo Lula não é, nessa posição, não é representativo da sociedade brasileira. Rubens, você tem uma larga experiência você tem uma larga experiência como diplomata internacional. Você já passou por diversas fases das relações internacionais e lá atrás sempre houve esse dilema. Como é que se relaciona um país livre e aberto com uma ditadura? Isso foi típico de uma certa fase da Guerra Fria, mas é um problema que continua presente. Existe talvez, Rubens, algum tipo de comportamento de como lidar com uma ditadura que o Brasil tivesse violado no caso da Venezuela e colhe hoje os frutos que está colhendo? Olha, eu acho que o que está acontecendo hoje é talvez o maior teste para a política externa brasileira no governo Lula, nesse ano e meio de governo. Quer dizer, o próprio governo se colocou nessa situação. Você teve, durante o governo militar, posições pragmáticas, né, de reconhecer a China, de reconhecer a independência de Angola. Você teve posições contraditórias com o interesse brasileiro naquele momento. Hoje, você está tendo uma mistura entre a ideologia e os interesses nacionais. O Brasil, como foi dito, é um país ocidental, um país democrático, que respeita na Constituição, né, princípios, valores que não são os que defendem hoje a Venezuela e o governo Maduro. E a gente fica nessa encruzilhada por uma questão ideológica, não uma questão de defesa do interesse brasileiro. A defesa do interesse brasileiro hoje estava no Brasil liderar aqui na região. Uma coisa que me chamou muito a atenção hoje foi a ação dos países, desses 7 países que agora acabaram sendo expulsos lá da Venezuela. Desde o dia da eleição, eles se organizaram sob a liderança do Uruguai. Você vê a gravidade em termos de política externa do que está acontecendo. O Brasil está a reboque dos interesses da região que hoje estão sendo liderados por países
pequenos, como o Uruguai, como o Paraguai, como o Chile, que é de esquerda também, sem falar em Peru e os outros países da América Central. Então, esse que eu acho o ponto mais grave do que está acontecendo. A política externa brasileira hoje, por questões ideológicas, né, está até agora, e eu espero que isso mude por realismo, por pragmatismo, por o que for, para não voltar a cair no erro de apoiar o Maduro, como tem apoiado o regime da Venezuela desde o Chávez. O Brasil, com o governo do PT, tem apoiado sistematicamente as ações do Chávez e do Maduro. Agora chegou um ponto que ou o Brasil condena o que está acontecendo, não reconhece, porque claramente se descumpriu todos os acordos, né, de Barbados e tal, não houve transparência na apuração da eleição, ou o Brasil vai ficar com uma posição internacional e o próprio presidente vai ficar com uma posição de grande desgaste no cenário internacional. Porque isso que está acontecendo hoje com o Brasil a reboque dos países aqui da região, eu nunca vi acontecer.